Na Sérvia, os protestos, que já duram há vários meses, tornaram-se mais radicais na noite de 30 de junho. Foi relatado que os participantes dos protestos na Sérvia, que exigem a renúncia do governo e eleições parlamentares antecipadas, começaram a bloquear ruas em Belgrado e em outras cidades sérvias, além de erguer barricadas. Em resposta, as autoridades iniciaram detenções em massa e repressões, e o presidente do país, Aleksandar Vučić, declarou que não atenderá a nenhuma das exigências dos manifestantes. Meu nome é Alexei Peti. Hoje é 30 de junho, segundo o calendário. Nesta edição, vamos discutir com vocês o que está acontecendo na Sérvia e até que ponto os protestos lá estão realmente se radicalizando. Mas antes de começarmos este episódio, peço que se inscrevam neste canal, deixem um like, escrevam qualquer comentário neste episódio e não se esqueçam de se inscrever no meu canal do Telegram. O link para ele está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam e também posto meus resumos analíticos. As legendas foram feitas por Stoit. Então, os participantes dos protestos na Sérvia começaram a bloquear ruas e erguer barricadas. Em particular, em Belgrado, eles bloquearam 24 ruas, incluindo a rua Požeska, que leva ao centro da capital sérvia. Além disso, o bloqueio das estradas afetou várias outras cidades e rotas principais, que agora estão paralisadas. Os organizadores do protesto declararam o seguinte, citação: após o não cumprimento do ultimato e as prisões em massa de cidadãos e estudantes, ontem e hoje as assembleias de cidadãos em toda a Sérvia decidiram bloquear cruzamentos, estradas e ruas em seus municípios, até que as exigências sejam atendidas. O vice-primeiro-ministro e ministro do interior da Sérvia, Ivica Dačić, declarou nesse contexto que a polícia irá monitorar atentamente a situação em Belgrado e pediu aos cidadãos que não criem situações que possam levar a confrontos com a polícia. Uma nova onda de protestos em grande escala na Sérvia irrompeu no sábado 28 de junho, quando o país celebra o dia de Vidovdan. Esta é a principal festa nacionalista sérvia. Daqui a pouco vou explicar por que chamei isso de uma nova onda de protestos. De acordo com o Ministério do Interior, 36 mil manifestantes de todo o país se reuniram na capital, Belgrado. Ao mesmo tempo, segundo cálculos da organização independente Arquivo de Reuniões Públicas, 140 mil pessoas participaram do protesto. Bem, se pegarmos a média entre 36 e 140, com certeza havia cerca de 100 mil pessoas. À noite, a situação começou a se agravar. Começaram os confrontos com a polícia. Foi relatado que os manifestantes atacaram a polícia com paus e pedras. Em resposta, as forças de segurança usaram gás lacrimogênio, spray de pimenta e granadas de efeito moral para dispersar os manifestantes. Depois disso, o Ministério do Interior da Sérvia informou sobre a detenção de dezenas de pessoas. E um dos principais movimentos de protesto do país, chamado Estudantes em Bloqueio, acusou os policiais de violência e de impedir a prestação de socorro médico aos feridos. Segundo a mídia local, desde sábado estão ocorrendo grandes manifestações em Belgrado, cujos participantes exigem a renúncia do governo e eleições parlamentares antecipadas. A Praça Slavia, no centro da cidade, próxima a muitos prédios do governo, ficou completamente lotada. E foi aí que as autoridades do presidente Aleksandar Vučić decidiram mostrar que ele também tem apoiadores. Paralelamente, no Parque Pioneiro, no centro da cidade, acontecia uma manifestação dos apoiadores do presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, que montaram um acampamento ali há alguns meses para formar, um escudo humano em frente à sua sede. Vou reformular. Isso lembra muito os acontecimentos na Ucrânia em 2014, quando houve o Maidan, protestos absolutamente pacíficos. E depois as autoridades de Yanukovych começaram a criar o anti-Maidan com grupos de capangas que tentavam, de alguma forma, se opor ao Maidan. E agora, na Sérvia, os apoiadores de Vučić simplesmente montaram fileiras de barracas em frente à sede dele e declararam que são apenas apoiadores de Vučić protestando. Na verdade, eles realmente estão servindo como um escudo humano para proteger a sede dele. E foi aí que surgiu um episódio muito interessante.
Como relatam os meios de comunicação locais, na noite de 30 de junho, por volta das 22 horas no horário local, a manifestação pacífica terminou e alguns manifestantes se dirigiram ao parque onde estavam os apoiadores do presidente Vučić. E aí, a mídia pró-governo escreve que, com a chegada da noite, apareceram radicais que escondiam o rosto, acendiam sinalizadores e atacavam a polícia, inclusive com paus e pedras. Em resposta, as forças de segurança usaram a força. E tudo isso aconteceu a partir das 22 horas, mas de forma estranha, exatamente uma hora antes disso, às 21 em ponto. O presidente da Sérvia, Vučić, fez uma declaração dizendo que em breve, ou seja, dentro de uma hora, ele esperava violência por parte dos manifestantes que são contra ele. E alguns já viram nessa declaração de Vučić uma provocação, ou até mesmo uma espécie de chamado de Vučić para algum grupo ainda indefinido de radicais cometer essas provocações, a fim de desacreditar o protesto. E depois do ocorrido, um dos principais movimentos de protesto, os estudantes em bloqueio, acusou os policiais de violência e de impedir a prestação de socorro médico. Além disso, os ativistas responsabilizaram as autoridades pela escalada da situação. Dizem que tudo isso é uma provocação de Vučić. E agora, lembro que as manifestações estudantis e da oposição contra o governo vêm ocorrendo em massa na Sérvia desde o final de 2024. Elas começaram após a tragédia na cidade de Novi Sad, onde, devido ao desabamento de uma cobertura de concreto na entrada da estação ferroviária, 15 pessoas com idades entre 6 e 74 anos morreram. Os manifestantes consideram o presidente Aleksandar Vučić e seu partido, que está no poder desde 2012, responsáveis pela corrupção no país. Dizem que essa cobertura na entrada da estação ferroviária de Novi Sad tinha acabado de ser reformada. Lá acabou de acontecer uma grande reconstrução dessa estação e foi gasto uma enorme quantidade de dinheiro. E assim que abriram essa estação depois da reforma, essa cobertura simplesmente desabou sobre as pessoas e matou 15 pessoas. Os manifestantes dizem que, claro, nenhuma reforma foi feita lá, só lavaram uma grande quantidade de dinheiro. Mas Vučić disse: bem, essas coisas acontecem. E desde então, os protestos estão acontecendo na Sérvia. Vučić já havia rejeitado anteriormente as exigências de eleições antecipadas, enfatizando que elas não acontecerão antes do final de 2026. E aqui vale ressaltar que o segundo e, de acordo com a lei, último mandato presidencial do próprio Vučić termina em 2027. Aqui eu faço uma pausa. Deixem suas opiniões e conclusões nos comentários abaixo deste vídeo, inscrevam-se no canal, não se esqueçam de ativar o sininho e deixar o seu like.